As escolhas que a gente faz mudam a nossa vida. Só que tem uma coisa que é a mais importante. A escolha que você fez com Deus sempre vai ser a mais assertiva de você. E você quer uma mais importante? Deus acertou em te escolher. Deus acertou em te escolher. As nossas escolhas mudam a nossa vida, aquilo que a gente acredita e faz. Mas a mais importante é que Deus escolheu você. Mesmo que você diga assim, ó, Deus, por que eu? Por que o Senhor me escolheu? E lá de cima Deus está falando, por que não você? Olha aquilo que você passou, olha aquilo que você já viveu. Eu vou usar a sua vida tremendamente. Porque você é escolhido e você é escolhida por mim. Eu sei aonde você vai chegar. Às vezes a gente duvida até do porquê que a gente está aqui. Por que o Senhor me escolheu para isso? Ai, mas eu tenho que passar por isso. Você é responsável pelas escolhas que você fez. Mas entenda o que eu vou te falar. Entenda o que eu vou te falar. Você não errou em escolher as coisas que você vive. As escolhas que a gente tem realmente mudam a nossa vida. Mas você não fez a escolha errada em acreditar que Deus tem algo para você. Você não fez a escolha errada. Por que eu estou falando isso? Fala assim, ó, Deus me deu a capacidade de escolher. O que Deus chega e faz no começo? Ele deu o livre arbítrio. Então Deus é tão poderoso que a gente pode escolher servir Ele ou não servir. Não é impressionante isso? Mas a gente escolheu, lógico, a melhor parte. Então ninguém é um fantoche. Ninguém é um fantoche de um Deus para só fazer as coisas e falar assim, ai, tá vendo ruim assim, ai. Então, todos nós, a gente pode fazer uma escolha sobre todas as coisas da nossa vida. Você só não pode escolher nascer aonde você nasceu. Mas você sabe o que é o mais importante? A palavra do Senhor chega e fala, antes mesmo de você nascer, eu te criei, eu te formei, então eu escolhi o lugar aonde você precisava estar. Você está entendendo isso? Então isso é tão importante para as nossas vidas, que a gente pode até decidir amar Deus ou não amar. Por quê? Primeiro que Deus não está assim preso nas regras do tempo. Ele já conhece as nossas decisões, sim ou não? A palavra do Senhor também fala que antes que saia uma palavra da nossa boca, Ele mesmo já sabe aquilo que você vai dizer. As escolhas são suas, mas Ele já sabe. Então isso é importante da gente entender. As decisões que nós fazemos não conseguem frustrar os planos de Deus para as nossas vidas. Entendeu esse detalhe ou não? Então se você tem uma Bíblia aí, abra por favor no livro de Jeremias, capítulo de número 32. Fica de pé em reverência a essa palavra, para que a gente possa ter a possibilidade de Deus falar com a nossa vida e tocar o nosso coração. Jeremias, capítulo de número 32, versículo de número 38. Abra a sua Bíblia lá no Antigo Testamento. Você vai ver Jeremias, Isaías, tudo assim junto. Jeremias 32. É antes de Ezequiel, tá? Jeremias 32, 38. Jeremias, capítulo de número 32, versículo de número 38. Amém? Quem achou, dá uma glória a Deus então. Vocês estão bons de Bíblia, hein? Jeremias, capítulo 32, versículo de número 38. E eu estou falando com vocês que Jeremias é um homem que profetizava, mas também é um homem que passou por muitas situações difíceis, de muita perda ou de muita derrota. É por isso que Jeremias tem 2 livros. Um é Jeremias, da história dele, e outro é... Gente, você está entendendo que existe uma parte da Bíblia que um homem de Deus só lamenta, lamentações. Ele só fica lamentando, lamenta. Mas nesse versículo importante, faz a gente mudar a nossa vida. Deus chega para Jeremias e fala assim no versículo de número 38. E eles serão o meu, e eu lhe serei o seu
primeiro pacto que Deus realmente quer fazer com as nossas vidas. Levanta assim a sua mão para cima, levanta assim a sua mão para cima. Quando você entender que você é povo de Deus e Ele é o seu Deus, Deus faz aliança, renova a nossa vida, restaura a nossa história e muda o quadro da nossa situação. Eles serão o meu povo, eu serei o Deus deles. E lhes darei um mesmo coração e um só caminho, para que me temam todos, para seu bem, o bem de seus filhos e depois deles. Deus está falando assim, ó: eu vou te dar um caminho para que vocês temam a mim todos os dias, que vocês me busquem, que vocês me obedeçam, mas é para o bem de vocês, para que os seus filhos sejam abençoados, seus netos sejam abençoados. Versículo de número 40. E farei com eles uma aliança eterna, de não me desviar de lhes fazer-lhes e porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim, e alegrar-me-ei deles, fazendo-lhes. Deus se agrada em te abençoar e você não está entendendo. Olha isso. E plantá-los-ei nesta terra firmemente, com todo o meu coração e com toda a minha alma, com toda a minha vontade e com o meu sentimento bom de realmente fazer vocês felizes. Olha o que Deus está colocando para as nossas vidas. Primeiro Ele coloca uma aliança. Se esse povo realmente fizer algo comigo, eles serão o meu povo e eu serei o Deus dele. Então, a nossa primeira escolha é fazer o Senhor o Deus da nossa vida. A nossa primeira escolha. Só que agora Ele está falando que vai dar para a gente um coração e um caminho. Assim como lá na frente depois Jesus chega e fala: eu sou um só caminho, uma só verdade, uma só vida. A vida está nele. Então aqui o povo está se desviando, o povo não está fazendo algo que tem no coração de Deus, eles estão passando por apuros, mas o Senhor chega e está falando assim: eu quero renovar uma aliança através da escolha de vocês. Eu quero realmente abençoar vocês, eu quero fazer bem para vocês. Eu me alegro quando vocês realmente são abençoados. Então escolha a melhor parte sobre a sua vida. Olha para essa pessoa que está do seu lado, dá um chacoalhão nela assim, dá um chacoalhão nela assim. Você escolheu Deus como a sua melhor escolha da sua vida. A melhor escolha da sua vida foi você realmente escolher o Senhor. Amém? Aplaude o nome do Senhor, aplaude o nome do Senhor. Dá um glória a Deus, dá um aleluia. Pode sentar, em nome de Jesus. Gente, todas as nossas escolhas vão decidir a nossa vida. Ele dá realmente esse livre-arbítrio. Mas aqui, o que eu estou achando de mais interessante, quando eu li essa palavra, eu descubro coisas grandiosas. Você já leu o livro de Atos? Atos dos Apóstolos, lá no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. E no livro de Atos, no capítulo de número 2, fala da descida do Espírito Santo. E a palavra do Senhor fala sobre essa descida do Espírito Santo, algo muito importante. Fala assim comigo. O Espírito Santo desce sobre a vida de quem teme a Deus. A palavra do Senhor está mostrando que eles estavam naquele lugar, o Espírito Santo desceu, eles foram renovados, avivados. E aí a palavra do Senhor fala assim: e eles temiam muito a Deus, e por isso os milagres aconteceram naquele lugar. O nosso temor a Deus muda a nossa vida. Porque tem muita pessoa que fala, isso é verdade, eu já vi essa pregação. Tem uma pessoa que falou que nós somos a mesma coisa que Jesus.
Eu falei, então essa Bíblia está totalmente errada. Porque eu nunca fiz o que Jesus fez pela minha vida. Não, é a mesma coisa. Você e Jesus é a mesma coisa. Você e Deus é a mesma coisa. Não muda nada. Mas muda muita coisa para a gente. E é por isso que Ele nos dá uma esperança da gente viver coisas grandes. Para você entender, eu quero que você realmente entenda isso. Você não fez a escolha errada de acreditar em Deus. Você não fez essa escolha errada. Para você entender de uma parte certa, às vezes a gente ora, a gente busca. Ixi, pastor, desculpa. Às vezes a gente ora, a gente busca e nada acontece. Já aconteceu isso com você ou não? Você para de fazer tudo. Você para de fazer tudo de errado. Você trata sua família diferente. Você faz tudo bom. Aí nada acontece. Aí você fala assim, mas eu estou fazendo tudo isso e nada está acontecendo. Então aquilo que eu estou fazendo não importa se eu paro de fazer tudo errado, não está importando, eu posso fazer alguma coisa de errado. Aí você começa a fazer algo de errado e fala, tá bem? Não mudou também nada. Então dá na mesma eu fazer isso ou eu não fazer. Dá na mesma eu fazer um jejum ou não fazer. Dá na mesma eu ir para a igreja ou não ir para a igreja. Dá na mesma, está tudo do mesmo jeito. As suas escolhas realmente vão mudar a sua vida. Entenda isso. Abraão, o pai dele, é um homem milionário. Por quê? Ele é um grande empresário, o pai de Abraão. Qual que é o empreendimento do pai de Abraão? Ele tem uma fábrica, ele tem uma loja só de deuses estranhos. É o que ele mais tem. Porque aonde Abraão morava, eles adoravam vários deuses. Vários. E naquela época era até normal ter ali uma religião politeísta, de vários deuses. Então o pai de Abraão tinha tudo. Tudo quanto é obra, tudo quanto é Deus e tal. Deus com letra minúscula, é claro. Então ele é um grande empresário. Só que teve um dia, ele falou assim, peraí, meu pai tem uma fábrica de, vamos dizer assim, de santos. Meu pai tem tudo isso. Eu vejo isso aqui, o quanto ele vende, tal. Mas eu vejo essa construção, eu vejo que é meu pai que faz. E todos eles estão aqui, eu tenho que passar um paninho neles. Eu tenho que fazer alguma coisa por eles. Por que esse Deus é tão forte como ele fala? Como essas pessoas acreditam? Não tem alguma coisa errada? Deixa eu ver. E balançava, e batia, não acontecia nada. Você está me ouvindo? Está me ouvindo? Não ouve, não faz nada. Vem aqui, não faz nada. Espera aí, tem que acontecer alguma coisa. Então um dia aconteceu, o pai de Abraão sai da casa dele. E quando o pai de Abraão volta, ele vê a loja dele toda arruinada, toda quebrada, toda destruída. Toda quebrada, com todos os deuses para fora. Falou, o que aconteceu aqui? Houve um terremoto, houve um trovão, houve alguma coisa? Abraão fala, não. Eu quebrei todos eles. Falou, o que você fez? Isso aqui é a nossa vida, nosso sustento. Como é que você quebrou todos eles? Ué, pai, você sempre falou que eles eram muito fortes. E eu entendi que na primeira marretada que eu dei neles, eles quebraram tudinho. Você tem um Deus muito fraco. Como assim, Abraão? Eu entendi. E quando eu quebrei todos eles, eu falei, e aí? Vocês não são fortes? Reconstitui aí, volta aí. E eles não me ouviram, que eles estão aqui até agora. E quando aconteceu isso, pai, eu fiquei até triste. Eu falei, meu Deus, o que meu pai vai pensar com tudo isso? E aí eu falei para eles assim, me ajuda, o que eu devo fazer? E eles não me falaram nada. Mas aí o pai de Abraão falou, mas o que você sentiu fazendo isso? Nada, porque não tem nada aqui. Mas sabe de uma coisa, pai? Depois que eu tudo fiz isso, eu saí desse lugar e falei assim, esses deuses que tem aqui não fazem nada. Mas se existe realmente algum Deus na face da terra, em algum universo, se realmente existe alguém, fala comigo agora, porque eu quero realmente entender aquilo que eu preciso fazer. É como se Deus chegasse naquele dia e falasse assim, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, sai da tua terra, sai da terra da sua parentela, porque eu vou te levar a uma terra que ninguém vai entender, mas eu vou te mostrar. Ele falou assim, pai,
Esses deuses aqui de você não falam nada. Eu quebrei, não aconteceu nada. Eu falei para eles me falar alguma coisa, não falei nada. Mas no momento que eu saí, eu olhei para o céu e clamei a Deus, veio uma voz e falou comigo: ei pai, essa é a voz que você precisa ouvir. A minha escolha a partir de hoje é te deixar tudo isso aqui. Pode ficar com todos esses deuses quebrados, porque eu vou levar a minha casa, todo mundo, para realmente cumprir a vontade de um Deus que faz alguma coisa acontecer. A história é muito importante porque a escolha de Abraão era muito simples. Era só ele escolher algum que estava lá e falar que aquele ia ser o Deus dele. Mas ele fez uma escolha e ele saiu a peregrinar, certo? E Deus falava com ele. Aonde ele chegava, ele amava uma tenda, fazia um sacrifício com o Senhor e Deus falava com ele. Qual que foi a maior promessa que Deus falou para Abraão? Que ele ia ter muito dinheiro? Fala assim: Abraão era muito rico. Fala assim: Abraão ficou mais rico com Deus. Então tudo isso ele já tinha, ele já sabia o que ele tinha. Ele queria uma experiência diferente, que aqueles deuses do pai dele não podia dar para ele. Então a maior promessa que Deus faz para Abraão é: você vai ser pai de nações. Vai ter só um, não. Vai ser muito, muito. É mesmo? É. Ele olha para a mulher dele. Muito filho? É. Ele olha para a mulher dele. Muito filho? Muito filho, né? Ali tá velha já. Tá velhinha já, viu? Não tem mais como acontecer isso aí, não. O senhor está me prometendo algo. Eu saí do meu pai. Lá meu pai tinha milionário. Podia me deixar uma herança boa demais. Eu saí de lá. E agora você está falando que eu vou ter filho. Tá bom. A palavra do Senhor mostra, como você sabe, que ele faz uma escolha errada. Tem um filho. E aí depois, lá na frente, de novo Deus visita ele, fala com ele, ele tem Isaac, certo? Então aquele que sofreu, colocou uma promessa na vida dele, ele sabe que agora está começando a gerar a promessa que o Senhor tinha para ele, certo? Aí ele falou: é agora que vai começar tudo, hein? Fala a verdade. Você começa a arrebentar, você começa a fazer suas coisas, é agora. Aí Deus chega para Abraão e fala: ô, eu quero seu filho. Ah, eu sabia que eu tinha escolhido errado. Eu sabia que eu tinha escolhido errado. Eu saí da terra, fiz de tudo para chegar aqui, agora você está me pedindo isso. Senhor, não quer pedir outra coisa não? Tem que ser esse? Tem. Então se você pediu, eu estou aqui para cumprir. Fala assim comigo. A melhor escolha é sempre obedecer a Deus. Ele obedece ao Senhor, ele pega Isaac. Ei, entenda isso que eu vou falar para você. Isaac, os filmes, né, as séries, os desenhos, relata que é uma criança que ele está subindo. Mas não, Isaac tem mais de 30 anos, ele está subindo naquele lugar. A estimativa é que Isaac tem 33 anos, a mesma idade de Jesus quando é crucificado. Então ele pega Isaac, sobe, e ele sobe com muita gente. Quando ele avista um lugar que Deus realmente tinha tocado no coração dele, ele falou: fica aqui, que agora vai subir só eu e meu filho. Ele sobe naquele lugar, e aí tudo vai se retratar as nossas escolhas, certo? Abraão tinha uma fé tão grande que ele falou: pode acontecer o que for, porque Deus vai fazer ressuscitar, Deus vai me dar um filho, Deus vai fazer alguma coisa, porque eu sei que a minha escolha com Deus foi a mais correta. E quando ele vai sacrificar Isaac, Deus fala com ele: ei, Abraão, pode parar, porque o cordeiro que você precisava já está ali, já está preparado para a sua vida. Agora eu conheço o seu coração. E aí, ali gera a maior promessa de Abraão. É naquele momento que Deus gera a maior promessa de Abraão. Deus chega para Abraão e fala: olha as estrelas, se você pode contar, porque assim vai ser a sua geração. Olha, vai entendendo que a areia do mar que você não pode contar, é assim que vai ser a sua geração. Amém? A melhor escolha de Abraão foi acreditar, certo? E aí Isaac começa a crescer. E Deus falou assim: presta atenção,
A minha melhor escolha foi ter acreditado no Senhor. Mas Isaac nem casado é, como é que ele vai ter um filho? Como é que Deus está me prometendo isso se ele nem é casado? Então vamos começar agora a buscar, vamos começar a orar, vamos começar a entender. Vai. E depois de 7 anos disso, o pai de Isaac, Abraão, fala para o servo, fala, vai lá e procura uma esposa para Isaac. Ele vai lá, acha uma esposa, a melhor. Um dos maiores pedidos de Abraão é, não vai em Harã. Não vai procurar lá não, porque eu sei que lá não presta ninguém. Traz uma mulher abençoada. Trouxe a mulher para o filho, para Isaac. Ele esperou 40 anos para Isaac casar, para começar a ter a geração dele, pastora. Quando ele casa, o que a mulher dele é? Meu Deus do céu. Peraí, Deus. Eu saí lá e fiz uma escolha. A minha era estéril, deu certo. Mas peraí. O Senhor me prometeu que a minha geração seria grande. Mas a esposa que eu escolhi, que Deus escolheu, que meu filho tem, também é estéril. O que a gente vai pensar? Entenda o que eu vou falar para você, eu estou falando desde o começo. Às vezes a gente acha que as nossas escolhas estão erradas sobre a nossa vida. E o que a gente quer fazer? Desfazer daquilo que a gente tem. Sabia? Porque eu escolhi você errado, eu escolhi você errada. É por isso que a minha vida é assim. Você não escolheu nada de errado não, rapaz. Você tem que acreditar naquilo que o Senhor tem para você. Estou falando para você que às vezes você olha para alguém e fala assim, nossa, sabia, eu fiz errado, eu fiz a minha escolha errada. Deus está falando assim, eu falei que ia te abençoar. É quando você acredita em mim que algo acontece com você. Então agora, Isaac casa com a mulher, mas ela é estéril. O que Isaac faz para mudar isso? A palavra do Senhor fala que Isaac orou incessantemente. Quanto tempo você acha que Isaac orou? 5 anos. 10 anos, 15 anos, 20 anos Isaac orou. 20 anos. Entenda o que eu vou falar para você, por favor. O primeiro ano você ora tranquilo, eu também oro. O segundo ano eu oro tranquilo, você também ora. Quando dá 5 anos você já duvida, eu também. Fala, eu orando ou não orando, ela continua estéril. 10 anos, eu orando ou não orando, ela continua estéril. Só que Isaac não para. Por quê? Ele sabe da promessa que o pai dele tem e que tem na vida dele. Levanta sua mão, levanta sua mão. A partir de hoje, começa a entender a promessa que você tem sobre a sua vida. Ou você acredita ou você não acredita. Assim como a palavra do Senhor falou. Se você acredita em mim, você vai ser o meu povo e eu serei o Deus da sua vida. Isaac falou assim, eu acredito que Deus tem algo na nossa vida, na nossa família. Então o que você vai fazer? Eu acho que eu escolhi errado. Eu acho que eu escolhi errado é nada. Essa Rebeca é tudo aquilo que eu tenho sobre mim. Eu vou orar até que ela possa ter um filho. Ele ora 20 anos. E aí quando vem logo 2 gêmeos. Que coisa impressionante, hein, pastora? Fala a verdade. Ainda Abraão fica mais 15 anos com essa família. Então Abraão viu os netos dele também se cumprirem. Só que quando nasce Esaú e Jacó. Se você sabe dessa história, Jacó sai da casa dele, ameaçado, e chega na casa do tio dele, Diri. Como é o nome do tio de Jacó? Labão. Então ele fala assim, meu Deus, eu vou casar com essa mulher. Essa mulher vai ser a minha. Meu Deus do céu, é essa que eu quero. Quando ele chega na hora de casar, aparece outra. O que dá na cabeça dele? Fiz uma escolha errada. Sabia, eu sempre escolho errado, eu sempre escolho a pior parte. Quando ele casa com a primeira esposa dele, a primeira esposa de Jacó, chama-se Lia. Jacó tem 12 filhos. Só Lia dá 6 para ele. Você está entendendo? Aquele que ele acha que é uma escolha errada, na verdade é a escolha que mais abençoou Jacó. Por quê? Porque quando ele casa depois com Raquel, Raquel é... Fala não, meu avô escolheu errado, meu pai escolheu errado, eu também escolhi errado. Tem alguma coisa errada acontecendo. Sara é estéril, Rebeca é estéril, Rebeca também é estéril. Meu Deus do céu, parece que a nossa família só escolhe gente. É ou não é?
Você já falou isso lá na sua casa no almoço de família, né? Esse menino só escolhe gente errada. Essa menina só me traz traste aqui dentro de casa. Só tem escolha errada, minha família. Meu Deus do céu, parece que eles não aprendem. Jacó tem algumas escolhas erradas na vida dele. Ele trabalha 7 anos de graça. Depois mais 7 anos de... Eu acho que eu fiz errado. Essa assinatura que eu fiz aí, acho que forjaram. Não é possível. Eu não posso ter escolhido trabalhar de graça. Mas aquilo que ele achava que era errado, fez ele entender que Deus era na vida dele. Vou te explicar bem rápido. A palavra do Senhor fala que antes mesmo de Esaú e Jacó nascer, o profeta chega e fala assim: o menor vai dominar sobre o... Qual que era a promessa? Que o menor dominasse o... Não é que dominasse, que mandasse, mas que ia ser mais próximo, ia ser mais abençoado. E não era porque aquilo que eles tinham. Porque quando Isaac morre, quem fica com todo o dinheiro, com toda a herança? Não, Jacó não ficou com nada, Jacó fugiu, pastor. Esaú ficou com tudo. Isaac era muito rico ou não? Muito rico. Porque depois que ele cava os poços, a palavra do Senhor fala assim, o rei falou: sai daqui, você está ficando muito mais rico do que a gente. Mais rico até de um rei. Então Esaú fica com todo o dinheiro. Peraí, mas Jacó tinha algum dinheiro? Não, ficou 14 anos trabalhando de graça. Se ele volta antes, a promessa não se cumpria na vida dele. Se ele fala assim: eu escolhi errado, eu estou trabalhando há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos e não acontece nada, é melhor eu voltar lá para o meu irmão, ele me dá um empreguinho, eu fico lá cuidando, do mesmo jeito que eu cuido das ovelhas de Labão, eu vou lá e cuido das ovelhas do meu irmão, não tem problema nenhum, eu vou ser mais um empregado, mas eu vou pelo menos ter um salário mínimo na minha vida. Ele fala assim: eu não vou não, porque a minha escolha vai me fazer prosperar. Qual que é a escolha de Jacó? Ele está no deserto, ele pega um azeite, deita sobre aquela pedra e fala assim: o Senhor vai ser o meu Deus, e por causa disso eu vou colocar realmente a minha fé com Ele. O Senhor se revelou a mim aqui nesse lugar. Eu não conhecia um Deus tão poderoso, e eu sei que Ele vai cumprir as promessas dele sobre a minha vida. Jacó sabe aquilo que ele tem com Deus, e a escolha dele é: eu vou trabalhar aqui mais 7 anos, mais 7 anos, mais 7 anos, não importa, Deus um dia vai me abençoar. A palavra do Senhor fala que Jacó ficou mais rico do que o patrão. Ficou mais rico do que ele. Ele foi tão abençoado que quando ele volta, e ele fala assim: ó, separa essa parte aqui para o meu irmão. Quando ele chega para o irmão, ele fala: meu Deus do céu, você tem isso tudo? Isso tudo aqui é seu? Não, isso aqui é só a parte que eu estou dando para você. Eu vou tratar lá fora ainda. Eu tenho muito menino ainda, tenho muito criança, tenho muito dinheiro agora. Eu estou voltando para abençoar você também, meu irmão. A promessa era qual? Que Jacó ia ser abençoado. E não é só dinheiro que eu estou falando, mas o coração de Jacó era um coração para transbordar na vida das pessoas. Aquilo que ele achou que era uma escolha errada, trabalhar 14 anos de graça, foi aquilo que mais abençoou a vida dele. Por quê? Jacó sabia trabalhar, pastora? Porque Jacó ficava sempre na saia da mãe. Quem fazia? A mãe. Falou: ó, pega lá uns pelos lá que eu vou fazer o guisado e você vai dar para o seu pai. Certo? Porque quando Isaac chegou e falou para Esaú, falou: vai lá, pega a caça e você faz um guisado para mim. Você vai fazer a comida para mim. Quando Jacó pega e falou: mãe, eu não sei cozinhar não. Seu filho sabe cozinhar, gente? Sabe fazer um café, pelo menos fazer um café? Hã? É ou não é? E ele chega agora para transformar a vida da família dele, do irmão dele. Abençoa a família, como você sabe da história. A escolha da vida dele muda a história dele. Certo ou não? Só que peraí, ainda tem um problema. Rebeca ainda é estéril. Então ele busca o Senhor. E agora Rebeca tem um... Como é que é o filho do primeiro filho de Rebeca? José. Presta atenção naquilo que eu vou te falar. Às vezes a gente pensa que está fazendo a escolha errada. José sai da casa dele e vai ser escravo. Ele sai como escravo e agora vai trabalhar na casa, vamos dizer assim, depois de Faraó, é ele que é o mais rico, é ele que manda. Ele vai trabalhar numa casa, certo? Só que José
ele sabe a escolha dele. Qual que é a escolha de José? A escolha de honrar sempre e somente a Deus. Então quando a mulher de Potifar chega e fala assim: ei José, aqui é normal, a gente trai mesmo. Aqui é normal a gente ter caso extraconjugal. Aqui é normal você fazer alguma coisinha assim para se estabelecer no seu trabalho. Se você deitar comigo, você nunca mais vai perder seu emprego. O que José fala? Aqui não, Satanás. No Egito pode ser normal, mas lá onde eu cresci, nasci, eu sei que homem fica com uma mulher e eu não sou casado com você, então eu não tenho compromisso com você. A minha escolha é: mas você vai perder seu emprego. Não tem problema, a minha escolha sempre vai ser servir ao Deus Todo-Poderoso. A escolha da sua vida muda você. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você acha que está andando errado. Às vezes você acha que está dando tudo errado, porque as suas escolhas, tanto faz eu fazer algo para Deus ou não fazer, não muda nada. O que José fez? Falou: eu não escolho você, eu escolho passar por todas as consequências. Ah, é? Então agora eu vou falar que você me estuprou, vou fazer tudo isso. Tá bom, pode falar, não tem problema nenhum. Todo mundo sabe, José vai para prisão, para cadeia. Lá ele passa realmente a viver as escolhas dele. Quais são as escolhas de José? A primeira é: ele não teve escolha, ele foi vendido pelos irmãos, certo? A segunda é: ele não teve escolha por ser escravo e Potifar escolher ele, certo? Mas a primeira escolha ele teve. Ele rejeitou aquilo que ele até podia achar que era bom para confiar realmente no Senhor. A segunda escolha é: ele está na beira da prisão, ele tem a chave da cela, então ele pode sair e entrar a hora que ele falou: eu estou na prisão, mas eu sou o dono da chave. Os guardas estão tudo dormindo, é agora o momento de eu Peraí. É agora a minha oportunidade. Para que valeu ser fiel a Deus ali, ó? Para que? Não valeu nada, eu fui escravo, eu corri de uma mulher que eu não tinha nada com ela, agora eu estou na prisão, agora está na hora de eu fugir. Vou fugir a nada. Eu sei que o meu Redentor vive, Ele é fiel, Ele vai me abençoar. Às vezes eu acho que você não está entendendo o que eu estou falando, mas eu quero te explicar. Às vezes você acha que a sua escolha é errada de buscar, de fazer, de ser reto, de ser correto, de entregar o seu dízimo, de entregar a sua oferta, de vir para a igreja, de buscar, e parece que nada está mudando. Você pode ter certeza, você teve muitos momentos de escolha de fugir. Deus tem algo sobre a sua vida, quando você fica e cumpre a vontade de Deus sobre você. Quando você aceita, fala: minha filha está toda errada, meu filho está todo errado. Mas ele vai ser abençoado em nome de Jesus. Eu vou cumprir até o final. Está errado esse casamento, está errado, é melhor. Não. É melhor você parar, porque eu escolhi errado. Essa pessoa não quer saber de nada. Eu não escolhi nada de errado, não. Deus vai me abençoar. Eu sei por que eu estou aqui nesse lugar. A sua escolha não está errada. Bem, para eu tentar te explicar de uma forma certa, é assim: Jó tinha todas as condições para ele ser abençoado, sim ou não? A escolha de Jó era certa, não era, pastora? A escolha de Jó era melhor, por quê? Ele tinha 10 filhos. Quem quer ter 10 filhos aí? 10 filhos. Ninguém levanta a mão? Eu levanto. Não tem problema não. Ele tem 10 filhos. Ele tem, vamos dizer assim, se Jó fosse hoje, o empresário de hoje, ele seria dono da Fly Emirates, ele seria dono das empresas de ônibus, ele seria o dono do Porto de Santos, porque todo meio de transporte era dele. Ele tinha camelo, ele tinha jumento, ele tinha o boi, ele tinha cavalo, ele tinha égua, ele tinha pedras preciosas. Jó, fala uma loja de joia aí famosa. Vivara, foi uma mais famosa. Fala. Gaister. Meu Deus do céu, essa aí que eu tenho que comprar. Vou aí comprar uma aliança, um brinco para minha esposa lá nesse lugar. Mas eu acho que a mais famosa é uma chamada Tiffany. É como se Jó fosse o dono da Tiffany. Por quê? Quem sabe dessa história? Quando Deus restitui a vida de Jó, como que é o nome das 3 filhas dele? Todas pedras preciosas. Você só coloca o nome de pedra preciosa naquilo que você sabe, naquilo que você vê. Então Jó tinha todos os motivos para escolher Deus. Estava tudo dando certo na vida dele. É ou não é? Estava tudo sendo muito abençoado. Quando ele perde tudo, aí que realmente a escolha dele vira certa ou errada. Quando ele perde tudo, a mulher dele chega e fala para ele o quê? Amaldiçoa. Ele fala assim:
Quem é você para falar isso? Deus deu tudo aquilo que a gente tinha, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele que colocou sobre a nossa vida. Se eu estou passando por isso agora, tem alguma coisa para acontecer sobre mim. A minha escolha nunca foi errada de acreditar em um Deus que me dava tudo. Então hoje a minha escolha também é totalmente certa de um Deus que agora a situação que eu estou vivendo eu não tenho nada. Quando eu tinha tudo eu glorificava, quando eu não tenho nada eu continuo glorificando. A minha escolha nunca foi errada de ter escolhido Deus. Como assim sua escolha não foi errada? Você está aí passando caco na sua pele. Não importa, a minha escolha é certa e Deus vai me abençoar. Você sabe da história, não preciso ficar aqui te falando nada não. Mas para você entender, fica de pé aí, fica de pé aí. Já fica de pé. Para você entender de uma forma definitiva, Jó tinha tudo, não era? A palavra do Senhor fala que o próprio diabo, o próprio Satanás, chega em Deus e fala assim: ei, tá vendo lá, Jó, sabe por que ele é daquele jeito? É porque o Senhor abençoou ele em tudo. Foi ou não foi? E Deus chega e fala assim: ah é? Você acha que é por isso que ele me escolheu? É, você pode ter certeza que se você tirar tudo dele, ele não vai mais ser fiel contigo. A sua escolha em Jó foi porque ele é abençoado. Ah é? Então pode tirar tudo dele, só não toca na vida dele. Então ele tira tudo e aí Jó não fala mal do Senhor. E Jó é restituído muitas vezes mais, 2 vezes mais, no dobro do que ele tinha, certo? Então aquilo que o diabo foi chegar para Deus, foi falar assim: a sua escolha foi errada, porque quando ele perder tudo, ele vai escolher te deixar. Então entenda o que eu vou falar. Jesus, ele desceu aqui nesse lugar, sim ou não? Você acredita que Jesus já desceu aqui nesse lugar? No dia mais difícil da vida dele, ele chega no Getsemane. Você não está entendendo o que eu vou falar. Ele chega no Getsemane e fala assim: ó, se for possível, passa de mim, eu não quero viver isso. Na mesma hora, Satanás correu para Deus e falou assim: tá vendo? Você escolheu errado. Você escolheu errado de novo. Do mesmo jeito que você criou Adão e ele pecou, tá lá um agora que vai desistir de tudo. E Deus chega para ele e fala assim: você que entendeu errado, eu escolhi o certo. E ele vai morrer, mas ele vai se levantar para destruir você de uma vez por todas. Eu estou falando para você que Deus não faz escolha errada em te escolher. Quando Jesus falou: é agora que eu vou desistir, o diabo falou: tá lá, você fez a escolha errada de novo, o segundo Adão vai cair. E aí Deus fala assim: eu não erro. Você está pensando que ali é o meu filho, eu sei do que ele foi feito. Deus está olhando para você agora, levanta assim sua mão direita. Você é filha dele, você é filho dele. Você não fez escolha errada em continuar servindo ao Senhor. Você não fez a escolha errada em desistir da sua casa, da sua família, dos sonhos e dos propósitos que ele tem sobre a sua vida. Você é filho e filha do Senhor, escolhida dele. Então você não vai desistir agora, porque ele vai te levantar. Você pode estar morrendo, porque você pode ter certeza que ele é o Deus de ressurreição. Você pode estar sofrendo o que for na sua vida, que ele é um Deus que vai te exaltar e vai te abençoar. A sua escolha não é errada em realmente querer o Senhor sobre a sua vida. A sua escolha não é errada por ter a família que você tem. A sua escolha não é errada nas coisas que estão acontecendo com você. É nessa hora que Deus está falando assim: eu não escolhi errado não. Eu sei que ali vai se levantar. Deus quer te levantar nesse mês de março em nome de Jesus. Você crê realmente nisso? Pega a sua pasta e faça essa oração. Pega a sua pasta e busca realmente aquilo que você realmente sabe que Ele quer sobre a sua vida. Você não fez uma escolha errada. Ele quer te abençoar. Mesmo no dia que você fala: Deus, por que eu? E Deus está falando: por que não você? Sou eu que vou te abençoar. Eu sei que você é forte. Continua agora. É a hora de você não desistir da minha promessa. Pega a sua pasta e faça essa oração comigo agora. Ó Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos aqui, Senhor, nessa manhã abençoada. Nós estamos aqui, Senhor, nesse dia abençoado, meu Pai, para que o Senhor realmente venha abrir a nossa mente, o nosso entendimento, e a gente possa te buscar, Senhor, de uma maneira inexplicável. Para que a gente possa entender, meu Deus, que a nossa escolha não foi errada, Senhor, em acreditar nas tuas promessas. Que a nossa escolha foi certa, meu Pai, em continuar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Vai dar certo porque o Senhor
Senhor está conosco. Eu sei, meu Pai, que muitas acusações acontecem com as nossas vidas diariamente. Diariamente vem algo te perseguir. Diariamente vem algo para falar para você parar de desistir. Que não acontece. Você ora, não acontece. Você não ora, também não acontece. Então você não precisa escolher a melhor parte, que é buscar Ele. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, nos dá força incontrolável para que a gente possa te buscar de uma maneira diferente, que a gente possa escolher, meu Deus, a melhor parte. Assim como a gente tem escolha de tudo. Você escolhe o que você come, você escolhe o que você bebe, você escolhe a sua roupa, você escolhe tudo que você vai fazer, mas a sua melhor escolha vai ser sempre o Senhor. A sua melhor escolha vai ser sempre o Deus Todo-Poderoso. E Ele está aqui realmente para te restituir. Ele está aqui para te renovar em nome de Jesus.